Muito bem, então, oficialmente, boa tarde a todos. Pessoal, então, tanto que, falando da prova, né, que nós estávamos falando da prova, agora, se vocês assistiram já a aula dessa semana, o que vocês podem perceber? Que a questão do cálculo, então, usar a ferramenta do cálculo para a resolução dos nossos problemas, aumenta o nível de dificuldade agora, né? Os cálculos, então, para essa próxima parte que é de difusão bidimensional, é um pouquinho mais robusto, né? O cálculo. Então, estamos aumentando o nosso grau de dificuldade semelhante com o que aconteceu com o fenômenos 2, né? Quando a gente entrou lá na condução bidimensional. Então, agora acontece a mesma coisa com a ferramenta do cálculo em si, que nos ajuda a resolver os problemas de fenômenos de transporte. Então, agora nós entramos na difusão bidimensional. Nós agora temos o nosso volume de controle, ele não é uniforme, né, permitindo que o fluxo agora de espécie química seja bidimensional. Então, a gente pode ter várias considerações fazendo com que as temperaturas, as concentrações da superfície sejam também não uniformes, fazendo com que o nosso fluxo seja bidimensional. Então, no nosso fluxo de espécie química, a gente vai ter uma contribuição na direção x, y, ou y e z, enfim. Então, nós vamos estudar essa parte bidimensional. E como se a gente puder relembrar um pouquinho lá da condução bidimensional, a gente vai resultar numa equação de Laplace e nós vamos ter que resolver esta equação. Então, vocês vão perceber que a solução é muito semelhante com o que nós fizemos lá em Fenômenos 2, né? Então, nós vamos carregar já esse conhecimento que a gente tem para essa etapa. Então, vocês viram lá na videoaula toda a dedução, né? E nós vamos repetir basicamente essa dedução aplicada a um problema. Então, lá no final da aula 10, eu deixo dois problemas. Um é um exercício resolvido do cremasco. Então, esse eu vou deixar para vocês olharem a resolução do cremasco, estudarem. E eu vou resolver, então, o último exercício da aula, de forma bem completa, fazendo todas as etapas da dedução do perfil de concentração, tá? Para a gente fixar bem essa forma, né? Como que a gente precisa fazer para chegar nesse perfil, então, com decomposição em duas direções, certo? Só para eu não me esquecer, pessoal, lembrem que vocês têm um teste da videoaula 10 que já está disponível, e ele vai ficar disponível até dia 31, quarta-feira, às 10 horas da manhã, certo? Então, quem não fez, lembra que tem que fazer esse testezinho aí também. E só para adiantar, na próxima sexta-feira ela é feriado, né? Sexta-feira Santa, então a gente não vai ter o nosso encontro síncrono, certo? Então aproveitem para colocar em dia todas as videoaulas que ainda não assistiu, tudo aquilo que falta fazer ainda, aproveita a sexta-feira que não vai ter aula, encontro síncrono, para colocar em ordem aí, tá? Então tem um tempinho para a gente se organizar, ok? Para a próxima etapa que vem agora. Muito bem, então vou compartilhar com vocês. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre a videoaula, que ficou com alguma dúvida? Não? Então, acho que ficou com dúvida no AN, certo? Que são as funções, a gente usa o conceito de funções ortogonais para encontrar o AN, né? E com o AN, a gente encontra a última constante. Lá na videoaula, a gente não resolveu porque a gente não sabia qual era a função. Se eu não me engano, eu deixo a função em aberto, eu coloco um ROA, função de x. Eu não coloquei qual é essa função ROA. Por isso que eu deixei com aquele denominador em aberto,
Você vai ver que no exercício agora a gente sabe quem que é essa função, essa última condição de contorno. Ela não é uma função ρ, função de x. Certo? Então, agora a gente vai conseguir resolver ele completo e achar o perfil bem completo. Então, a ideia foi deixar o perfil lá em aberto para vocês conseguirem pegar aquele perfil geral que a gente chega no final e para qualquer valor daquela condição de contorno 4, você consegue resolver a partir da resolução daquela integral. Por isso que ele ficou em aberto na aula. Agora nós vamos resolver um problema bem completinho e vamos resolver para uma condição específica de contorno, tá? Você vai ver que vai dar para resolver. Então, pessoal, vamos lá começar a ler o nosso enunciado. Então, esse é o último exercício lá do slide da aula 10, tá? Então, o dispositivo mostrado na figura, ele é usado para liberar continuamente um componente volátil A em uma corrente de ar em movimento por processo limitado pela difusão. Então, olha só, vamos entender olhando para a nossa figura. Então, a gente tem um sólido aqui em cima, em preto, que é a fonte de A, certo? Esse A vai sublimar. Essa parte que é esse retângulo aqui, pessoal, é o nosso volume de controle, porque é onde vai acontecer a difusão. Esse A vai se difundir nesse material poroso e vai ser perdido para esse ar que está aqui na lateral escoando. Então, ele vai estar arrastando esse ar que chega aqui para longe. Certo? Então, ele dentro desse material poroso, o que nós vamos ter é a difusão de ar. Então, lembra que nós ainda estamos estudando a difusão. Percebam que a convecção ocorre aqui, mas ocorre só na nossa condição de contorno, certo? Nosso domínio de cálculo, nesse caso, que vai ser o material poroso, onde a gente vai achar o perfil de concentração, o processo é limitado pela difusão. Isso vai ser bem importante, nós vamos colocar lá nas nossas hipóteses, porque vai ser algo que a gente vai aplicar lá na equação do fluxo, certo? Então, um reservatório que serve como fonte de ar repousa no topo da chapa porosa, que é o que nós vimos aqui. De dimensões L, então perceba na direção X, o X vai de 0 a 4 centímetros, e H igual a 6 na direção Y. Então, Y vai de 0 até 6 centímetros. A sublimação do sólido gera vapor com uma pressão de vapor saturado de 0,10 atm. Então, a pressão de vapor é 0,10 atm, fornecendo assim uma concentração Ca estrela no topo da chapa porosa. Então, aqui, ó, a gente sabe que no topo a nossa concentração vai ser Ca estrela, certo? Então, já temos uma condição de contorno posta. O vapor se difunde através da chapa porosa, saindo, então, pelas faces externas da chapa. Então, nas outras 3 faces, aqui onde eu tenho a flechinha de ar, o ar vai sair nessas 3 faces. Deixa eu ver onde é que eu parei, aqui. Sabendo-se que a pressão de vapor da espécie A volátil é 0,10 atm, e que A é imediatamente dispersa na corrente de ar mantida a uma temperatura de 27 graus Celsius, uma pressão de 1 atm, tendo-se assim CAS aproximadamente igual a 0, estime o perfil de concentração Ca, função de x e y. Então, pessoal, por que isso aqui vai nos dar uma condição de fluxo bidimensional, né? Então, ó, perceba que a fonte do A está aqui em cima do nosso
do nosso volume de controle e vai ser perdido em todas as outras faces. Então, basicamente, eu vou ter algo mais ou menos assim, né, do nosso perfil. Então, saindo, então percebam que essa condição aqui, não uniforme, né, faz com que o nosso perfil seja bidimensional. Então, eu vou ter uma decomposição desse fluxo na direção X e na direção Y, certo? Então, o que ele disse aqui, ó, tendo-se assim, já que o A é imediatamente disperso na corrente de ar, o CA da superfície é zero. Então, ele está dizendo que onde sai o A, essa concentração CAS é próxima a zero. Então, eu tenho as minhas condições de contorno aqui bem postas, né, nas 4 superfícies que a gente tem. Então, já que a gente vai ter um perfil bidimensional e são 2 condições de contorno que a gente vai oferecer para cada direção, então, para esse problema, a gente vai ter que oferecer 4 condições de contorno, certo? Muito bem, então, primeira etapa é sempre começar com as hipóteses. Então, eu já coloquei algumas aqui para adiantar o nosso trabalho, né? Pelo menos a parte de escrita, para não ficar com a letra tão feia, já que minha letra é feia aqui. Então, para adiantar o nosso trabalho. Primeira coisa, vamos considerar estado estacionário, né? Porque ele não disse nada referente a acúmulo. Então, eu não tenho acúmulo. Até pela nossa condição de contorno, a gente consegue ver que a gente não tem acúmulo, né? Então, o nosso termo dCAdt vai ser igual a zero. As coordenadas são cartesianas, né? Porque a gente tem um volume de controle retangular aqui. O fluxo é bidimensional, ele já pediu para a gente achar um perfil de concentração de A bidimensional. Temperatura e pressão nós vamos considerar constantes, dessa forma o nosso DAB também é constante. Eu não tenho reação química, então perceba que o que acontece aqui é uma sublimação, então é físico, né? É uma mudança de estado da matéria, então não é uma reação química. Lembra lá no começo, processo limitado pela difusão, que a gente circulou, então coloquei aqui nas hipóteses para a gente lembrar disso na hora de trabalhar com a equação do fluxo, certo? E nós temos, basicamente, podemos dizer que a gente tem 2 espécies químicas, tá? Porque, obviamente, que dentro desse material poroso eu posso ter um ar, né, que ele vai estar estagnado, ok? Então, eu tenho uma espécie química aqui dentro desse material, que é ar, ok? Então, eu tenho a nossa espécie química de interesse, que é o A, e o meio, que é o nosso B estagnado, certo? Então, vamos aplicar tudo isso nas nossas condições na nossa equação da conservação da espécie química. Então, dCAdt é zero, porque o estado é estacionário. Eu não tenho reação química, então RA 3' vai ser zero, pela hipótese 5. Então, sobra aqui o divergente do fluxo de A igual a zero. Vou abrir esse meu divergente em coordenadas cartesianas, então vou ter NaX dx mais D NAY, DY mais DNAZ, DZ igual a zero. Também podemos aplicar hipóteses aqui, né? Podemos simplificar o termo de variação de fluxo com Z, porque o meu fluxo é bidimensional. Então, eu não vou ter variação de fluxo com Z pela hipótese 3. Então, sobrou aqui DNAX dx mais DNAY dy igual a zero, certo? Vamos chamar esta equaçãozinha de 1. Vamos trabalhar com o fluxo. Então, a equação geral do fluxo é menos DAM, gradiente de CA, mais YA, somatório dos fluxos totais, né? NB mais N espécies químicas. Muito bem, pessoal.
Nós não temos mais espécies químicas, então a gente poderia vir aqui simplificar esse termo, colocar, perceba que eu nem coloquei na hipótese, né, que o B está estagnado, e poderia vir aqui e simplificar esse termo. Mas por que isso agora para a gente não vai ser importante? Porque vejam bem que ele fez questão de salientar aqui que o processo é limitado pela difusão. Então, eu posso chegar no meu fluxo total e toda essa parte que representa o meu fluxo convectivo e anular todo ele, porque eu vou considerar apenas a contribuição difusiva do fluxo, porque o processo é limitado pela difusão. Então, a hipótese 6 vai nos permitir já simplificar de cara toda a contribuição convectiva do fluxo, que é esse segundo termo, certo? Então, nós podemos, por fluxo bidimensional, que é hipótese 3, sabemos que esse fluxo, então, vai ser bidimensional, eu vou ter um NA X e Y, né? Duas espécies químicas, que é a hipótese 7, então, vou ter menos um DAB, e esse gradiente de A eu vou abrir também direto já para o fluxo bidimensional. Então, vai ser dCA dx mais dCA dy. Então, esse é o meu fluxo na direção x e y. Mas perceba que a nossa equação aqui, ó, né, a nossa equação 1, a gente tem o fluxo de AX e NAY. Então, eu posso reescrever esse fluxo aqui, ó, em cada uma das direções, né? Então, o NAX vai ser menos o DAB dCA dx, enquanto que o NAY vai ser menos DAB dCA dy, certo? Então, reescrevi minhas equações de fluxo, eu vou chamar esse conjunto de equações aqui de 2. Então, a gente sabe que a nossa próxima etapa é substituir o fluxo lá na equação da conservação, simplificado, certo? Então, vamos executar esta etapa. Então, substituindo o conjunto de equações 2 em 1, eu já vou colocar em evidência, não, vou fazer por partes. dCA dx vai ser menos, então eu tenho d dx do fluxo. Então, d dx do fluxo, que é menos DAB dCA dx mais ddy do fluxo, que é menos DAB dCA dy, certo? Tudo isso igual a zero. Se a temperatura e pressão são constantes, hipótese 4, eu posso tirar o DAB da derivada. Opa, hipótese 4, né? De dentro aqui das duas derivadas, pela hipótese 4. Posso colocar ele em evidência, menos DAB, vou colocar menos DAB em evidência. Vai sobrar D ao quadrado CA dx ao quadrado, mais D ao quadrado CA dy ao quadrado, igual a zero. Certo? Posso dividir toda essa equação por menos DAB, dos dois lados da equação, e vamos resultar com d-ROM dx, então a derivada segunda de CA com relação a x, mais
a derivada segunda de CA com relação a y, certo? Nossa equaçãozinha que nós vamos chamar de 3. Até aqui tranquilo, pessoal? Muito bem. Então, preparamos. Então, agora sim, nós chegamos numa equação no formato de uma equação de Laplace. Então, nós vamos ter que usar o método de separação das variáveis para resolver esta equação. Lembra que lá em Fenômenos 3, a gente adimensionalizou a nossa equação da temperatura para simplificar as nossas condições de contorno? Então, a gente pode fazer isso também aqui para concentração. Nesse problema, pessoal, eu não vou adimensionalizar a equação. Por quê? Vejam as nossas condições de contorno que a gente já colocou aqui no desenho. A gente tem já a condição de contorno que a concentração é igual a zero, em 3 condições de contorno. Então, a gente já tem uma condição de contorno bem simplificada. Então, não tem necessidade da gente simplificar aqui a condição de contorno. Então, a gente pode resolver direto, sem adimensionalizar essa equação. Certo? Então, eu vou resolver tudo para CA mesmo, tá? Sem adimensionalizar a equação. Então, já que a gente vai ter que aplicar o método de separação das variáveis, eu vou dizer que esse CA, que é a função de y, como a gente pode perceber aqui, vai ser uma função psi qualquer de x vezes uma função beta de y. Certo? Então, para a gente poder representar essa equação em função, a equação 3, em função de psi e de beta, nós vamos ter que derivar esta equação que a gente acabou de colocar aqui. Eu já vou fazer direto a derivada segunda. Então, a derivada segunda de CA com relação a x vai ser o beta, que é função de y, então eu não posso derivar ele em função de x, né? Ele é constante com relação a x, vezes a derivada segunda da função psi com relação a x. Certo? E a mesma coisa agora vou derivar, fazer a derivada segunda de CA com relação a y. Então, vai ser o psi, que é constante com relação a y, vezes a derivada segunda do beta com relação a y. Ok? Então, vou chamar, é 4, né? Esse conjuntinho de equações aqui, de 4. Certo? Então, o que nós vamos fazer agora, pessoal? Vamos aplicar, substituir as equações, o conjunto de equações aqui em 4, lá na equação 3. Então, vai ser beta d ao quadrado psi dx ao quadrado mais psi, derivada segunda do beta, com relação a y, tudo isso igual a zero. Certo? Até aqui, tranquilo, né, pessoal? Estou fazendo até mais rapidinho, porque acredito que isso já esteja internalizado aí em vocês, né? Certo. Então, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse termo de psi lá para o outro lado, negativo, e vou separar as variáveis. Então, vou passar tudo que é psi, deixar de um lado da equação, então esse psi eu vou passar lá dividindo depois que eu passar para o outro lado, e o beta eu vou passar dividindo para o outro lado para separar as variáveis. Opa, não, vou escrever aqui embaixo mesmo. Certo? Então, vou fazer rapidamente, vocês vejam se conseguiram pegar os passos aí que eu estou fazendo mais rapidinho. Certo?
Concordam com isso que eu acabei de escrever? Beleza. Muito bem, pessoal. Então, vamos analisar isso aqui que a gente chegou. Então, a gente está dizendo que uma função de y é igual a uma outra função de x. Quando mesmo que isso acontece? Quando que essas funções podem ser consideradas iguais? Quando forem iguais a uma constante. Então, nós vamos adicionar a nossa constante, que vai ser esse lambda ao quadrado. Então, ao quadrado, porque a gente, para a resolução da equação, a gente vai precisar encontrar as raízes, certo? Então, como é constante, a gente pode representar essa constante de qualquer forma. Então, basicamente, nós podemos trabalhar com essa equação de duas formas, né? Primeiro a equação com relação a x, depois a equação com relação a y. Então, vou escrever aqui embaixo também, tá? Então, eu posso passar esse termo de x olhando só para esta parte da equação. Primeiro, passar o psi multiplicando lambda, certo? E passar essa parte negativa, que é essa derivada segunda, por outro lado positivo. Então, primeira equação vai ser derivada segunda de psi com relação a x, mais psi lambda ao quadrado igual a zero, certo? Agora vamos olhar esta parte aqui do beta, nossa próxima equação. Vou passar o beta multiplicando e vou passar para o outro lado negativo, menos beta lambda ao quadrado. Então, vai ficar d ao quadrado beta dy ao quadrado menos o beta lambda ao quadrado igual a zero. Perfeito? E muito bem, pessoal. Então, essas equações diferenciais aí de segunda ordem têm as soluções muito conhecidas que nós vamos utilizar aqui já, essas equações, essas soluções, tá? Que para achar essa solução, basicamente, eu tenho que reescrever essas equações como se fosse uma equação de segundo grau. Essa etapa a gente não vai fazer, porque senão o exercício vai se delongar muito, tá? Nós vamos usar já as soluções conhecidas, né? E achar as raízes e aí achar a solução, tá? Então, essa etapa nós vamos pular para o nosso exercício não se delongar muito. Então, eu vou colocar já a solução conhecida para cada uma dessas equações, como a gente fez lá em Fenômenos 2, né? Então, quais são essas soluções conhecidas, né? Então, esse psi função de x vai ser 1a cosseno de lambda x mais o b seno de lambda x, e o meu beta y vai ser um c exponencial de menos lambda y mais um d exponencial de lambda y. Essas são as soluções conhecidas que a gente vai trabalhar. Se, pessoal, o meu CA, que é o meu perfil de concentração, a gente sabe que ele é a função de x e y. Ele é uma função psi vezes uma função beta, função de y. Então, se eu multiplicar essas duas soluções, eu vou ter uma equação geral para o meu perfil de concentração CA. Só vou omitir essa função de x, y, só para não carregar aí o nosso cálculo, né, a nossa equação. Então, eu posso multiplicar essas duas soluções. A cosseno de lambda x mais b seno de lambda x
vezes C exponencial de menos lambda y mais D exponencial de lambda y. Então, essa é a nossa equação geral do perfil. Deixa eu só ver que número que ela vai ter. 5. É a nossa equação 5. Então, perceba que essa equação tem umas constantes. Constante A, constante B, C, D e lambda. Lambda também é uma constante que a gente tem que encontrar. Certo? Então, o que a gente vai usar para achar essas constantes, pessoal? Que seria a nossa próxima etapa do cálculo? As condições de contorno. Muito bem. Então, vamos escrever aqui bonitinhas nossas condições de contorno. Certo? Então, já falamos no início que são 4 condições de contorno, né? Então, vamos observar bem as superfícies que a gente tem. Então, primeiro eu vou começar lá em x igual a 0 e y variando. Então, vamos lá ver o nosso y. Vamos voltar para o nosso desenho. Então, onde eu tô? Eu tô aqui em x igual a 0 e y variando de 0 a 6. Então, eu tô nessa superfície aqui, da condição de contorno 1, certo? Então, nessa superfície, em que x é 0 e y vai de 0 a h, que é 6 centímetros, a minha concentração é igual a 0. Então, vamos escrever isso certinho na nossa condição de contorno. Então, quando x é 0 e o y está variando de 0 a h, certo? A gente sabe que o h é 6 centímetros, mas eu vou deixar assim. Nós sabemos que a nossa concentração, Ca, vai ser igual a um CaS, que é 0, certo? Condição de contorno 2. Então, agora, quando x é igual, vamos ver o x, o que ele chamou de L? Isso, quando x é igual a L, ou 4 centímetros, e o y está variando. Então, eu estou nessa superfície aqui. Então, aqui está a minha condição de contorno 2. Certo? Então, vamos escrever isso lá bem bonitinho. Então, o x é L e o y está variando de 0 até h. Então, eu vou ter um Ca, que é igual a um CaS, que é igual a 0. Condição de contorno 3, então agora quando y é igual a 0 e o x está variando. Então, mais uma vez, y é 0 e x está variando de 0 a L. Então, eu estou nessa superfície aqui, que é a minha condição de contorno 3. Então, CaS também é igual a 0. Então, o nosso x está variando de 0, que dá até para colocar menor ou igual, a L. O Ca é o CaS, que é igual a 0. Agora, a nossa condição de contorno 4, quando y é h e o x está variando de 0 a L. Então, onde que a gente está no nosso desenho? Para a gente não se perder. Então, nós estamos aqui em y igual a h e o x está variando. Então, nós estamos na nossa fonte para o A, que é a nossa condição de contorno 4. Então, aqui a concentração Ca é igual a um Ca estrela. Então,
o x vai de 0 a L, o CA é igual a um CA estrela. A gente tem como calcular esse CA estrela? Só para a gente completar aqui. Se eu tiver... eu sei que eu tenho um sólido, esse sólido pode ser puro, né? Ele deu a pressão de vapor. Então, se a gente precisasse calcular esse CA estrela, a gente sabe como calcular, a gente sabe o valor dele. Vamos considerar que o sólido é puro. Então, esse XA vai ser igual a 1, né? Muito bem, pessoal. Próxima etapa. Dúvidas nas condições de contorno? Beleza, então agora nós vamos aplicar as condições de contorno. Então, aplicando a condição de contorno 1 em 5. 5 é a nossa equação, né? Então, onde tiver CA vai ser 0, X vai ser 0 e Y ele é variável, ele pode assumir qualquer valor entre 0 e H. Então, a gente vai deixar o Y aí sem substituir, porque ele pode variar, certo? Muito bem, pessoal. Então, aqui vai resultar cosseno de 0 e seno de 0, certo? Primeiro termo aí da equação. Então, qual que é o cosseno de 0? É 1. Então, vai resultar lá em A vezes 1, né? Que eu não vou colocar aqui, mais o B seno de 0. E o seno de 0? É 0, certo? Então, todo esse termo aqui, B seno de 0, vai ser nulo, ok? Então, vai ficar lá o A, sobrou só o A. Não preciso nem colocar isso daqui, né? Vamos deixar escrito só o A. Vezes o restante, né? O Y, ele é variável, então a gente não vai substituir valor para ele. Então, C exponencial de menos lambda Y mais D exponencial de lambda Y. Tudo isso é igual a 0. Muito bem, pessoal. Avaliando essa equação, quando que ela vai ser igual a 0? Qual é a condição dela ser igual a 0? Exato, quando A for igual a 0. Até porque, ó, qualquer coisa que resulte nesse termo da equação aqui, segundo termo da equação igual a 0, vai zerar lá o nosso perfil de concentração geral, e o nosso perfil de concentração geral não pode ser 0, certo? Porque fisicamente não faz sentido, certo? Então, a condição de validade dessa equação, que eu vou chamar de 6 só vai ser válido se A for igual a 0. Muito bem. Vamos aplicar a condição de contorno 2. Lá na equação geral. Então, CA é 0, X é L e o Y é variável. Então, vai ser 0 igual a cosseno de lambda x, x é L, né? Então, lambda L, é isso mesmo? Isso. Mais B seno de lambda L. E o C exponencial de menos lambda Y mais D exponencial de lambda Y. Vamos só conferir para ver se a gente escreveu tudo certo aí. Certo. É claro que a gente poderia vir aqui e aplicar esse A já igual a 0, mas eu vou deixar essa equação assim, tá? Vou chamar ela de 7 e vou deixar ela guardadinha aí para usar mais tarde. Então, deixa ela reservada.
Vamos aplicar agora a condição de contorno 3. Então, CAS é 0, o Y agora é 0 e o X é variável. Então, pessoal, aqui no meu exponencial de menos lambda vezes 0, vai ficar exponencial de 0. Qual é o exponencial de 0? 1. Muito bem, então vamos aplicar isso. Então, a gente tem 0. O x é variável, então vai ficar cosseno de lambda x mais b seno de lambda x. E o exponencial aqui vai ser 1. Então, vai sobrar c mais d. Ok? Muito bem, pessoal. Essa equação, vou chamar ela de 8. A equação 8 também só pode ser válida, assim como a gente fez lá na equação 6, em uma condição. Então, esse produto tem que resultar em 0. Quando que isso vai acontecer? Então, nada daqui de dentro pode ser 0, né? Exatamente. Então, quando C... Então, a 8, a equação 8 só vai ser válida quando C for igual a menos D. Certo? Vamos guardar esta informação aí. Pessoal, agora, ao invés da gente aplicar a condição de contorno 4, vamos guardar ela um pouquinho e vamos substituir todas essas informações que a gente teve aqui na equação 7. Então, o A igual a 0 e o C igual a menos D, certo? Então, vou reescrever equação 7 com as considerações que a gente fez até agora. Então, 0 vai ser igual, se o A é 0, vai zerar todo o primeiro termo, né? B seno de lambda L. Esse C eu vou substituir por menos D. Vou colocar esse D em evidência, que tem nos dois termos da soma aqui. Esse termo aqui vai ficar negativo, né, pessoal? Esse terminho aqui vai ficar negativo, então vai ser vezes... D vezes o exponencial de lambda y menos o exponencial de menos lambda y. Certo? Confere aí. Também vou conferir aqui para ver se está tudo certinho. Certo. Muito bem, pessoal. Vamos começar avaliando o nosso exponencial aqui. Nós sabemos que isso aqui nos traz uma definição de algo que a gente já conhece, certo? Vamos relembrar a definição de seno hiperbólico de um t qualquer. Vai ser o exponencial desse t menos o exponencial de menos t dividido por 2. Então, eu posso dizer que o exponencial de t menos o exponencial de menos t é 2 vezes o seno hiperbólico de t, correto? Então, se eu avaliar esse meu exponencial, essa minha diferença de exponencial aqui, eu posso dizer que vai resultar em 2 seno hiperbólico de lambda y. Certo? Concordam? Beleza. Muito bem, pessoal. A gente sabe que esses resultados aqui dos exponenciais, então, portanto, esse seno hiperbólico aqui, ele não vai poder ser 0 para não zerar lá o nosso perfil geral de concentração. Então, essa equação que eu vou chamar de 9, né? Esqueci de dar um 9. Essa equação vai ser válida quando? Percebam que o B, ele também não pode ser 0, porque o A já foi igual a 0, né? Se esse B é 0, o resultado de todo esse colchete aqui vai ser 0, e vai zerar o nosso perfil geral.
E não pode. Então, B também não pode ser igual a zero. Então, quem vai ter que ser igual a zero? O seno de lambda L. Para validar a equação 9, né? Quando, pessoal, eu tenho o seno, o resultado de zero do seno. Seno de quem é zero? De zero, de π, certo? Então, aqui, ó, isso aqui tem que ser π para que esse seno seja, o resultado desse seno seja zero, certo? Então, eu posso dizer que lambda L tem que ser igual a π. Ou, na verdade, não só em π, né? N vezes π, desde que esse N seja números inteiros, então 2π, 3π, 4π, vai resultar no seno, no resultado de seno igual a zero. Certo? Então, esse N são números, então, o N são números inteiros. 1, 2, 3, certo? Então, isso aqui vai resultar numa série ou num somatório no nosso resultado, porque eu vou ter várias soluções para cada N, né? E eu consigo tirar aqui qual é a minha constante lambda. Lambda vai ter que ser igual a Nπ sobre L. Achei mais uma constante, que era o meu lambda. Até aqui, beleza, pessoal? Então, ó, vamos reescrever essa equação 9 aí? Então, vou reescrever ela, tá? Vai ser 0. Vou colocar as constantes B, D e o 2 junto. Então, 2B, D. O seno, lambda, a gente já sabe quem que é. Eu vou deixar ainda, não vou substituir aqui o lambda, tá? Vou deixar lambda L. Deixa aqui assim por enquanto. Seno hiperbólico de lambda y, certo? Só reescrever. Por quê, pessoal? Perceba que eu tenho aqui, ó, 2BD. Tudo isso aqui são valores constantes, né? Então, eu vou juntar todas essas três constantes numa só, que eu vou chamar de Cn. É 2B vezes D, vai ser igual a uma constante só, que vai facilitar aqui o nosso trabalho, que a gente tem só mais uma condição de contorno para aplicar. Então, eu vou juntar tudo isso numa constante só, certo? Então, vejam bem, o que a gente já concluiu? Já chamou essa constante 2BD de Cn, o lambda, o A e o C igual a menos D. E a definição dos exponenciais lá para o seno hiperbólico. Então, para facilitar até onde a gente já chegou, eu vou substituir todas essas condições que a gente já chegou até agora na minha equação 5, que é a equação geral do perfil. Certo? Para a gente ver o que a gente tem até agora. Ok? Combinado? Pode ser? Então, vai ser o meu CA. Vai ter um somatório, porque entrou um N aí, né? Vamos colocar já esse somatório. O meu 2B D vai ser um CN. Então, eu tenho, já que o A é zero, vai zerar todo esse termo aqui, vai resultar
O B eu já juntei no meu CN, então eu vou ter esse seno de lambda x. Seno lambda é Nπ sobre L, x, mais aqui o D eu já juntei no CN, o exponencial, o 2 também já foi lá para o meu CN, e o exponencial vou representar pelo meu seno hiperbólico. Seno hiperbólico de lambda, que é Nπ sobre L, y. Concordam? Que número que vai ser? Equação 10. Confiram aí se vocês concordam e com essa equação, que eu vou conferir aqui se está tudo certo, ver se a gente colocou todas as considerações que a gente chegou até agora. Na equação 5, que é a equação geral do perfil. Nessa aqui, ó. Ah, vamos anotar isso aqui para a gente não se perder? Vou colocar aqui em cima, ó. Substituindo A igual a 0, C igual a menos D, o valor do lambda, a definição do seno hiperbólico e o Cn igual a 2BD. Então, substituindo tudo isso em 5. Foi isso que a gente fez. Muito bem, pessoal. Então, nós temos uma última constante para encontrar, que é esse Cn. Para isso, nós vamos aplicar a nossa última condição de contorno. Aplicando a condição de contorno 4, agora já nessa equação 10, né? Que já tem todas as outras considerações já substituídas. Então, onde tem CA, vai ser CA estrela. Eu vou deixar em termos de CA estrela, tá? O Y vai ser H e o X é variável. Então, vai ficar CA estrela, vai ser igual a esse somatório, Cn, o X é variável, e o Y é H, o Y é H. Certo? Analisando essa equação agora, que a gente chegou aqui, essa próxima, olha só, do lado direito da igualdade, percebam que Cn é constante, e agora esse nosso seno hiperbólico, quando a gente substituiu o y por h, ele também passou a ser constante. Certo? Então, eu vou chamar tudo isso de uma nova constante, AN. Então, vai ser o meu Cn vezes o seno hiperbólico de Nπ sobre L vezes H. Então, não é função nem de x nem de y. Certo? São constantes. Ok? Então, se eu reescrever essa equação, vai ficar CA estrela, somatório de N1 até infinito, de AN, seno de Nπ sobre Lx. Ok? Muito bem, pessoal. Então, aqui para nós encontrarmos essa nossa constante AN e depois encontrar o CN, nós vamos usar o conceito de funções ortogonais. Então, uma função de x vezes... Opa, faltou o somatório. Eita! Somatório de N1 a infinito, de 1 a N,
pela uma função de x, então eu vou colocar só essa função aqui, esse nzinho, para dizer que ela é função desse n. Isso daqui é o conceito de funções ortogonais, que é exatamente a carinha da equação que a gente tem aqui em cima, certo? E para achar esse AN, quando as funções f de x e g de x são ortogonais, vai ser resolver aquelas integrais, certo? Então, vamos só, antes de colocar isso aqui, vamos só indicar quem é a minha f de x, é aquele CA estrela, que é constante, nem vai ser função de x, né? O meu g de x vai ser o seno, ok? E o meu AN é o AN, certo? Então, para achar o meu AN de funções, sendo que f e g de x sejam ortogonais, vai ser a integral de a até b, depois a gente vai definir, né, que é a nossa função principalmente de x, da f de x vezes a g de x, dx, dividido pela integral de a até b, da minha g de x ao quadrado, dx. Então, como eu já sei quem é a minha f de x, quem é a minha g de x, então agora eu vou resolver essas integrais, certo? O nosso x, a gente sabe que ele está variando de 0 a L. Então, a gente vai integrar de 0 a L. Então, a nossa primeira integral lá do numerador vai ser uma integral de 0 a L, de CA estrela vezes seno de N pi, N pi sobre L x dx. Esse CA estrela é constante, né, pessoal? E para resolver, nós vamos chamar esse N pi x sobre L de U. Então, U vai ser igual a N pi x sobre L. Então, du é igual a N pi sobre L dx. Então, isso aqui vai ser U, dx vai ser igual a L dividido por NP du, ok? E aí, eu vou resolver essa integral. Então, fica CA estrela, eu já vou tirar o L sobre NP aqui também, da integral, né, de 0 a L, essa integral de seno de U du. Qual é a integral do seno de U? Integral de seno de U, pessoal. O menos o cosseno de U, né? Opa. Vai ser menos o cosseno de U. U é N pi x sobre L, tudo isso variando de 0 a L. Então, a solução dessa integral vai ser, vamos fazer por partes aqui para a gente não se perder. CA ln π menos o cosseno de N pi L por L, menos com menos mais, cosseno de 0. Certo? Pessoal, esse L vai cortar com esse L. E qual vai ser o cosseno de NP? Então, considerando que N sejam números inteiros, pessoal.
cosseno de NP é menos 1. É isso. Então, menos 1 com esse menos 1 aqui vai ser um positivo, certo? Então, vai ficar mais 1. E o cosseno de 0? 1. Pessoal, lembra que aqui, ó, a gente pode colocar essa solução nesse formato, né? Como sendo menos 1 para deixar esse resultado em função de n, né? Esse resultado pode ser menos 1 elevado a n mais 1, tá? Que também tá certo, para deixar esse resultado em função de n. Eu só quero, para fechar a resposta igual a do gabarito desse exercício, eu vou resolver, vou deixar mais um aqui, que nem a gente colocou, certo? Mas se a gente fizesse esse resultado desse cosseno aqui nesse formato, também tá certo. Lá em Fenômenos 2, quando a gente resolveu, a gente deixou nesse formato mais geral o resultado sempre em função desse n. Tá bom? Só fazendo essa explicação. Ou seja, o resultado dessa integral vai ser 2 CA estrela vezes L dividido por NP. Deixa eu confirmar. Isso aí. Ok essa integral? Beleza, vamos para a próxima. Integral de g de x ao quadrado. Então, integral, o x também vai de 0 a L, é o nosso seno, né? A g de x é o seno ao quadrado de NPL de x dx, certo? Para facilitar essa nossa solução aqui, claro, além de chamar de u o NPX L, portanto, du é igual a NPL dx, eu vou colocar o resultado da integral do seno ao quadrado de u, tá? Para a gente usar esse resultado, certo? Então, como tabela de integral aqui. Porque senão é mais uma coisa que vai alongar só para a gente resolver essa integral desse seno ao quadrado, né? Vai dar um trabalhão. Então, vamos usar essa solução da tabela de integral aqui para facilitar a nossa vida. De seno de 2u. Então, isso aqui eu tirei informações da tabela de integral, tá? Certo. Então, nós vamos ficar com LNP, integral de 0 a L, do seno ao quadrado de U du, né? É isso que nós temos para resolver. Então, vai ficar L, NP, meio de U, NPX sobre L, menos 1/4 do seno de 2 NPX sobre L, tudo isso variando de 0 a L. Então, resolvendo por partes para a gente não se perder. Vamos lá. Meio de NP, né? Eu vou substituir X por L, vou cortar L com L. Menos 1/4 do seno. Mesma coisa, vou substituir por X por L, vou cortar com L do denominador, de 2 NP. Vamos colocar uns parentezinhos aqui para a gente não se perder, né? Pera lá. Então, isso aqui, menos... Opa. Então, eu vou substituir x por 0, vai dar 0.
menos 1/4 do seno de zero. Beleza? Vamos lá. Qual que é o seno de zero? Zero. Então, vai zerar todo esse termo, tudo isso aqui vai resultar em zero, né? E o seno de 2nπ? Então, n para qualquer número inteiro. Também é zero, né? Então, vai zerar esse termo também. Aqui desse lado, ó, vou cortar n com n, π com π. Então, todo o resultado dessa integral é L sobre 2. Confere? Que no meu gabarito, conferiu. Confere aí para vocês também. Então, como os resultados da integral pronta, nós vamos voltar aqui na nossa equação do AN e vamos substituir os resultados da nossa integral, das nossas integrais, né? Então, meu AN vai ser o resultado da primeira integral, 2CA estrela LNπ, 2CA estrela L por Nπ, dividido pelo resultado da segunda integral, L sobre 2. Ou seja, esse L a gente pode cortar, esse 2 a gente pode cortar com esse 2. O que sobra aqui? Opa, o 2 não corta, né? Vai multiplicar. Aqui, ó. Deixa eu escrever de novo, esse rabisco aqui. 2CA estrela L Nπ dividido por L sobre 2, ou seja, 2 dividido por L, né? Então, o L corta, então aqui vai ficar 4 CA estrela Nπ. Muito bem. Ainda não terminamos, porque o que a gente quer é o CN. Eu vou colocar, vou numerar essa equação 11 aqui, ó, que é a equação do AN, para a gente ficar claro o que a gente está fazendo. Então, agora a gente vai substituir o AN na equação 11 e achar o CN. Então, se essa for a nossa equação 12, substituindo 12 em 11, a N, que é 4CA estrela Nπ, é igual a CN, seno hiperbólico de NπH sobre L. É isso mesmo? NπL vezes H, certo? Ou seja, o meu CN é 4CA estrela Nπ dividido pelo seno hiperbólico de NπL vezes H. Equação 13. Para finalmente terminarmos o nosso perfil, nós vamos voltar lá na equação 10, se eu não estou enganada, é isso, que é a nossa equação, segunda equação geral do perfil. Vamos substituir o CN que a gente acabou de encontrar e vamos terminar o nosso perfil. Então, o nosso... Opa, vamos escrever o que a gente está fazendo para ninguém se perder. Substituindo equação 13 em 10. Então, CA é igual ao somatório de CN, que é 4CA estrela Nπ dividido pelo seno hiperbólico de Nπ por L vezes H, vezes
o seno de nπ sobre Lx vezes o seno hiperbólico de nπ, por L de y, vezes y, né? Muito bem, pessoal. Só reescrevendo essa equação, eu posso escrever esse 4Ca estrela fora aqui do meu somatório, né? Porque eles são constantes, não são funções de n. Eu sei calcular o meu Ca estrela, a gente escreveu lá na condição de contorno. E esse seno hiperbólico, eu vou escrever ele dividindo esse outro seno hiperbólico aqui. Então, só para reescrever, 4Ca estrela, somatório de 1 sobre nπ, seno de nπl x, seno hiperbólico de nπl y, sobre o seno hiperbólico de nπl vezes h. Conferindo, conferem aí também, por favor. Feito. Chegamos no nosso perfil de concentração molar de A, bidimensional, para as nossas condições de contorno que foram propostas aqui. Só lembrando, né, que a gente disse lá que o Ca estrela vai ser XA, pressão de vapor, por P. Dúvidas, pessoal? Então, ó, percebam que esse Ca é função de x e y. Onde que eles estão? Aqui e aqui. Dúvidas? Prof. Oi. Eu tenho uma dúvida. Lá em cima, quando você colocou aquele 1 elevado a n mais 1 no cosseno. Certo, vamos voltar lá. Deixa eu achar onde é que ele tá. Aqui. Aqui, né? Esse valor ele não oscila de 1 e menos 1? Mas eu tenho esse sinal de menos aqui, ó. Mas o valor ele não vai continuar sendo 1 menos 1? Só vai alterar o primeiro valor? Eu não entendi isso, prof. Porque não seria apenas... Porque, assim, o resultado disso aqui vai ser... Certo. Sim, ele vai oscilar. É como se a gente estivesse já fazendo o truncamento na série no primeiro termo. Eu não entendi porque eu posso jogar sempre como sendo positivo o valor, prof. É isso. Tá cortou aí isso. Um pouquinho o seu áudio, mas você não está entendendo por que a gente vai considerar sempre esse valor positivo. No caso, eu não vou precisar levar, então, o cosseno de nπ para frente. Eu posso jogar. Tá. Então, é que cortou um pouquinho o seu áudio, eu não entendi. O que você não entendeu é por que nós estamos considerando sempre esse resultado aqui, ó, positivo. Isso, prof. Certo. É como se a gente já estivesse truncando a nossa série, já nessa solução dessa integral, no primeiro termo, n igual a 1. Que é o que a gente fez aqui nesse resultado, né? Se eu levar para como sendo o cosseno de nπ, não vai estar errado, né, prof? Não, não está errado, tá? Eu considero a solução, porque se você não truncar a série no primeiro termo, esse n vai ter que ser levado em consideração aqui nessa solução dessa integral.
Sim. Certo? Então, não vou considerar errado, tá? Vou dar certo também. Então, só fiz dessa forma aqui, porque no gabarito desse exercício, ele dá nesse formato. Ele dá esse gabarito, e ele não deixa esse resultado desse cosseno como sendo menos 1 elevado a n mais 1. Só para a gente fechar o gabarito do problema. Tá? Mas eu não considero errado. É até, acho que mais correto você carregar esse N até o final, para daí até o final a pessoa escolher até onde que ela vai truncar a série na hora de achar a concentração. Ok? Sim, prof. Obrigado. Muito bem. O que mais, pessoal? Desculpa, eu nem vi quem que fez a pergunta, só para eu falar com a pessoa. Quem que tinha feito a Christian. pergunta? Beleza, Christian. Ok. É tão difícil a gente não ver vocês quando a gente está apresentando aqui. Pessoal, então perceberam que é muito semelhante ao que a gente já fez lá em Fenômenos 2, né? Se eu quiser resolver a série até o final, também pode truncar no primeiro termo? Sim. É claro que vai depender do problema. Lembra que, não sei se vocês vão conseguir lembrar, lá em Fenômenos 2, quando a gente resolveu alguns problemas de perfil de temperatura, ele pediu para a gente fazer truncando no quinto termo não nulo, no terceiro termo não nulo, e as diferenças eram muito pequenas. Isso acontece com séries, tá? Então, se o exercício, por exemplo, te perguntar qual é a concentração no x igual a 2 e no y igual a 3. Aí você vai ter que, se ele não disser onde você vai truncar a série, que você vai ter que resolver essa série, né? Abrir a série para resolver. Então, você vai ter que escolher onde você vai truncar. No primeiro, no segundo, no terceiro termo. Ok? Claro que se for N par, vai resultar num perfil nulo. Talvez seja por isso que ele não deixou nesse formato aqui, ó. De N, ele já resolveu, deixando sempre esse resultado positivo. Talvez o gabarito tenha feito isso em função desses termos não nulos, né? Porque se você substituir N par, vai zerar, vai deixar o teu perfil nulo, vai resultar em 0. Talvez tenha sido por isso, né? E, né, faz sentido. Acho que encontramos a resposta. E outra, na resolução, tem que fazer a integral do seno. Não, pode colocar, eu vou colocar como formulário, tá? Eu vou colocar isso aqui como formulário, essa solução aqui. Porque senão vai alongar muito e 4 horas de prova não vai ser suficiente para resolver todos os exercícios que a gente tem, tá? Então, vai poder usar... É como se pudesse usar a tabelinha de integral, tá? Eu coloco isso como dado, fique tranquilo. Ok, então, pessoal? Então, é dessa forma que a gente resolve inteirinho, fazendo todos os passos. Na parte das raízes, também pode fazer direto. Sim, que é essa solução aqui, né? Essas soluções aqui. Pode fazer direto isso aqui, formulário, dado. Porque aí sim vai alongar muito a solução. Que já é longa, né? Certo, pessoal? Então, o que a gente tem de perfil de fusão bidimensional completo é isso, tá? O conteúdo da próxima semana a gente já vai para transiente, ok? Então, resolvam os exercícios aí, vejam o exercício lá do cremasco que eu deixei
para vocês resolverem. No Cremasco, ele não faz todos esses passos, tá? Ele usa o perfil geral que a gente deduziu lá na aula teórica, ele já parte direto daquela solução. Tentem resolver o exemplo do Cremasco fazendo todos os passos e ver se vocês conseguem chegar na mesma resposta. Vocês vão ver que vai dar. Vocês vão conseguir, tá? Certo, pessoal? Então, por hoje era isso na nossa aulinha. Semana que vem a gente não tem encontro síncrono, então, porque é feriado. Coloquem os estudos em ordem, aproveite. Aí eu vou aproveitar para corrigir as provas também, tá bom? Um bom final de semana, um bom feriado para vocês. Se cuidem muito nesse feriado, tá bom? Fiquem em casa, resguardados, ok? Um abraço para vocês.